Essa indústria de fake news mentirosa, sabe, eu diria até canalha. Enquanto isso, tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influências, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito para salvar vidas. Fake news. Caso você não saiba, esse é o termo que hoje pode ser considerado a maior arma do governo. Qualquer coisa que for contra os planos ou contra os interesses do sistema será considerado uma fake news. Será considerado uma notícia falsa por aqueles que se dizem donos da verdade. E aquele ou aquela que a disseminou sofrerá gravemente as consequências. Uma poderosa arma de guerra, mas uma arma contra quem? Muitos não enxergaram que isso é uma poderosa arma contra a própria população. 3 eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. Antes de observar as matérias tendenciosas da Globo News lutando com todas as suas forças para defender um governo fracassado, devemos observar por dentro quem realmente controla a mídia. Esse documento que você está vendo é um documento que foi vazado por Richard Salant, ex-presidente da CBS News, uma grande emissora norte-americana que é aberta à população, e seus dizeres mostram o que ocorreu dentro de uma das reuniões do Clube dos Bilderbergs. O documento diz o seguinte: meretrizes do jornalismo. O nosso trabalho é dar às pessoas não o que eles querem, a não ser o que nós decidimos que eles devem ter. Isso foi dito pelo próprio Richard Salant, onde continuou: um dos segredos melhor guardado é até que ponto um punhado de conglomerados pertencentes ao Clube Bilderberg, como o Conselho de Relações Exteriores, a OTAN, o Clube de Roma, a Comissão Trilateral, os maçons, Skull and Bones, Mesa Redonda, Sociedade Milner e a Sociedade Jesuíta Aristotélica controlam o fluxo de informações no mundo e determinam o que vemos na televisão, ouvimos no rádio, lemos nos periódicos, revistas, livros e até mesmo na internet. Richard Salant, como uma testemunha do Clube dos Bilderbergs, mostrou que a mídia é a grande meretriz do jornalismo, a boca da própria elite mundial que tem um único objetivo: controlar os cérebros das pessoas de forma consciente ou inconsciente. Nessa outra imagem que você está vendo, nós vemos aí a capa da revista The Economist para o ano de 2024. Revista controlada pela família Rothschild, que atualmente é a família de banqueiros que hoje manda no dinheiro do mundo. Eles têm pleno controle sobre a própria agenda global e dominam cerca de praticamente 70% da grana que roda no mundo. Os outros 30% estão entre a população que se matam todos os dias para trabalhar muito e ganhar pouco. Eles, mandando no dinheiro no mundo, controlando a própria agenda global, simplesmente têm praticamente o poder de ser um dos donos desse planeta. Essa capa, que foi lançada no final do ano de 2023, mostra claramente para nós uma espécie de televisão, com uma bandeira do Brasil no meio, e que de dentro dessa televisão podemos ver claramente cabos interligados em cérebros. Os cabos estão divididos entre o vermelho e o azul, ou seja, a direita, a esquerda, o capitalismo, o comunismo, Lula e Bolsonaro. A população dividida pela política e pronta para ser conquistada. O famoso dividir para conquistar. Uma divisão podre causada pela própria mídia e que tem a função de controlar diretamente os cérebros do povo, e o termo fake news é uma das suas maiores armas de controle. E tem pessoas que continuam vendendo mentira, continuam vendendo desgraça, continuam inventando história, e nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não permita que esses provocadores baratos, essa gente que vive mentindo, que vive fazendo fake news, sabe, leve alguma vantagem. Mas por que o governo está tão desesperado nesse ano de 2024? Caso você não saiba, é por um único motivo: as redes sociais. Hoje, praticamente todo cidadão tem um celular, uma câmera e uma porta que interliga ele mesmo ao mundo para divulgar informações sem depender da própria mídia. Tal tema que curiosamente também foi colocado como uma das pautas na reunião dos Bilderbergs no ano de 2019. O armamento das mídias sociais. Como impedi-los? Parece que a situação saiu um pouco do controle para o próprio sistema, e isso esclarece o motivo de tanto desespero. Você fala em comunismo, é um negócio... Por que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Só que as pessoas passaram a acreditar, então tá invadindo o Brasil. Não importa que nenhuma televisão dê isso, mas as pessoas passaram a assistir menos televisão.
as pessoas... E vejam, por que a influência, isso é outra coisa estudada nesse ataque à democracia, por que a influência maior das redes sociais começou com a classe média? Porque foram diminuindo de assistir muita televisão para notícias, e fica no... As classes economicamente abaixo continuaram a ouvir muito rádio. O rádio voltou a ter um valor para a democracia gigantesco. Porque o rádio continua, a pessoa deixa o rádio ligado. E tá lá trabalhando, geralmente trabalho manual que não dá para ficar. Não. É a classe média, os advogados, né? Cada 2 petições, né? Os juízes, promotores, cada 2 petições, 3 zap. E isso também vai ter que ser um dia estudado, o quanto caiu a produtividade no mundo por causa das redes sociais, né? Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo. Né? Porque todo mundo... Não, estou trabalhando. Estou trabalhando e você vê aquele sorriso, não tem nada a ver com trabalho, né? Agora que você já entendeu como essas meretrizes agem, vamos voltar para a matéria da Globo News, onde vergonhosamente tentam defender de todas as formas um governo completamente irresponsável. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe, essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. Uma arma contra o próprio povo. Lembra do que eu disse no início desse vídeo aqui? Dessa vez, a Globo deu um tiro no próprio pé, pois esqueceu que os civis que eles tanto estão falando são realmente aqueles que estão salvando outros civis sem o devido auxílio dos governantes. Essas pessoas são o povo. Esse povo se indignou com isso, principalmente com a fala dessa repórter, como se ela estivesse simplesmente desmerecendo todo o esforço feito por essas pessoas, no caso do Rio Grande do Sul. E dessa vez, a população preferiu não se calar. Boa tarde a todos os brasileiros. Haroldo Medina, coronel aqui da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a todos que estão aqui socorrendo as pessoas. 90%, estou dizendo com a autoridade de um coronel da Brigada Militar, chefe da Defesa Civil do Estado há 20 anos atrás do governo Germano Rigoto. Sim, 90% dos resgates em Canoas, eu estou aqui há 5 dias, foram feitos pela população civil. O que eu mais ouvi é que se não fossem os voluntários, se não fosse a própria população, mais gente teria morrido. Há uma desconfiança generalizada em relação ao poder público. Até que ponto as pessoas poderiam ser mais bem avisadas, mais bem alertadas? Até que ponto, depois que as enchentes começaram, o poder público poderia tê-las atendido melhor? Encheu d'água. 1 semana já sem comida aqui? Quantos dias que o helicóptero não chega? Não tinha vindo. Não é que só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora. Evite também doar para governo. Governo tem dinheiro, tem pressão no governo. Isso aí tá só passeando para lá e para lá, ó. Não trouxeram ninguém ali, ó. Podia ter trazido uns 15 aí em cima aí, ó. Ó, de pé é assim, ó. É assim que tem que mostrar para esses milicos como é que faz. As pessoas não são burras e nem cegas. A informação circula, mas a mídia insiste em tentar camuflar tudo isso. Eles continuam tentando rotular aquilo que lhes desagrada de fake news. Ninguém pode falar algo que vá contra a sua doutrinação. Caso isso ocorra, a ordem é interromper a pessoa, mesmo que seja de forma desrespeitosa. Gabriel estava me contando, gente, que eles têm um grupo de ajuda de voluntários, né? E um dos pedidos, qual foi? Conta pra gente. Tem alguns pedidos importantes aqui que o pessoal tá levantando. Primeira coisa é questão de agradecimento ao pessoal que veio ajudar. Veio bastante gente de fora ajudar e está sendo muito nobre a ajuda dos colegas de vários estados, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, outros também. A gente está notando a falta, que vai faltar muito água potável em todos os lugares. É questão de liberar dinheiro para a população. A gente está com
um problema grave, as pessoas não têm residência, não têm aonde passar, não têm o que fazer. A situação é grave. A população e as pessoas são os próprios inimigos do sistema. Falou verdade sobre o povo, você será cortado rigorosamente. Não fale de falta de dinheiro, não fale de falta de água, não fale que o governo falhou. Isso se tornará uma fake news e você será punido. Mas, nessa reportagem de Patrícia Poeta, o nosso amigo Gabriel não aceitou ser cortado e continuou. A situação é grave e agora... O governo não está liberando ajuda emergencial nos mesmos moldes que foi o auxílio emergencial dos anos de pandemia. Está sem agilidade, está com fraqueza total. A gente viu que foram dispensadas ajudas internacionais, inclusive do Uruguai. Sim, esse rapaz merece uma medalha e mesmo que a mídia tente noticiar isso como uma fake news, outras emissoras já haviam mostrado que isso realmente aconteceu. O governo Lula recusou a oferta de ajuda do Uruguai para o Rio Grande do Sul. Os equipamentos serviriam para transportar doações arrecadadas no país vizinho. Realmente intrigante. Haveria sido tudo isso algo planejado? Podemos ver mais pra frente sobre isso, pois Gabriel, o nosso herói calvo, ainda não finalizou a sua denúncia. Não tem segurança nos abrigos, as pessoas estão sendo agredidas nos abrigos. Então está muito perigoso. Por exemplo, em Canoas teve uma facção que invadiu um abrigo, para vocês terem uma ideia. A lista é grande, mas o que eu queria contar para vocês aqui... A Prefeitura de Canoas está barrando a entrada de alimentos que não venham pela Prefeitura de Canoas. Isso é grave. Ela bem que tentou frear ele, mas não conseguiu. Ele trouxe uma informação preciosa. Os caminhões parados por excesso de peso, multados e travados na situação do Rio Grande do Sul, os quais estavam cheios de alimentos e doações ao povo que havia perdido tudo, mostrou que o governo não estava apenas sendo omisso, mas também estava dificultando o processo de auxílio da população, e isso foi um dos pontos principais para que eles taxassem tudo isso como teoria da conspiração. Um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade é mentir descaradamente em uma rede de televisão aberta e taxar informações verdadeiras como fake news para tentar manipular e controlar os cérebros da população. Para nossa sorte, um funcionário público do estado de Santa Catarina foi parado e multado. Indignado, o governador do estado resolveu então se pronunciar. Não é fake news. Isso é um absurdo que está ocorrendo. Ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, foi multado 2 vezes por excesso de mercadoria, depois por evasão, porque ele foi embora. Ele tinha que cumprir a missão, ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Mesmo com cada uma das fake news trazidas pela mídia caindo por terra, eles ainda insistem em camuflar a real situação daquilo que não querem que o povo saiba. Não tem um plano de contingência de domicílios, já deveria ter sido pensado. E a gente precisa de um plano de profilaxia para leptospirose, porque essa água é imunda. A lista é grande. Isso é tudo no grupo de voluntários dele, gente, mas... Isso é tudo no grupo de voluntários dele, dando a ideia de que esse grupo de voluntários no WhatsApp não tem informações verídicas e minimiza tudo o que o rapaz disse. Essas verdades são tão graves que, se cavarmos ainda mais, voltamos a pensar se realmente tudo isso não foi algo planejado. Prefeito, como é que o senhor responde àquelas pessoas em que nós tivemos acesso, pessoas que estão em toda esta gigantesca região de Canoas? Muita gente diz que a prefeitura não avisou a população de maneira clara e não avisou suficientemente para que elas pudessem sair desse local. Pessoas não avisadas, mentiras da mídia, omissão do governo, diante de tudo isso eles ainda insistem e tentam defender aquilo que é praticamente indefensável. Boa noite a todos. Antes de falar dos números da pesquisa, eu quero destacar que o trabalho de pesquisa de opinião pública muitas vezes exige um certo heroísmo dos pesquisadores que vão a campo. E foi isso que aconteceu nessa rodada. Eu tive a curiosidade de perguntar para o Felipe Nunes, o diretor da Quest, como foi fazer a pesquisa no período de chuvas intensas no Rio Grande do Sul, especificamente. E ele me disse que foi muito difícil, teve problemas de logística, tiveram que alugar barcos, mas conseguiram
manter a representatividade das entrevistas no Rio Grande do Sul, que compõe o total da região sul, que é esse resultado que a gente está vendo, uma variação positiva de Lula de 4 pontos a mais, 4 pontos percentuais. Não, peraí. Me explica direito, como é que é? Fizeram uma pesquisa de barco em meio a toda a tragédia do Rio Grande do Sul e o Lula ainda subiu 4 pontos no agrado da população, mesmo sendo completamente omisso e irresponsável e o governo atrapalhando todo o processo de auxílio dos voluntários. Me engana que eu gosto. A mídia lutando com todas as forças para defender as mãos que controlam as marionetes e é por isso que pisam tanto na população. Eles mentem descaradamente, desrespeitam as famílias e minimizam a situação. Para finalizar toda essa história, vamos observar algo interessante. Olhe bem após o momento em que Patrícia Poeta corta o Gabriel e fala sobre o pedido que a população havia feito aos voluntários e não ao governo. O que eu queria contar exatamente é o seguinte, que foi feito um pedido para que em Canoas vocês fossem retirar os corpos. Tem muitos corpos em Canoas, é isso? O pessoal do grupo de veteranos comentou que estão retirando corpos e aqui dos nossos grupos de resgate pediram para retirar corpos também de pessoas que estão sendo que morreram na enchente e que estão pedindo para ser retirados. E muitas pessoas estão querendo ficar nos imóveis por risco de saque, por medo ou por algum outro tipo de medo e não estão querendo sair para serem resgatados. Então, quer dizer, são vários problemas sendo enfrentados ali na região de Canoas. O Gabriel, a mãe dele, perdeu quase tudo também aí com essas enchentes. Obrigada, viu, Gabriel? Eu não sei se você reparou, mas o rapaz está falando que a população fez um trabalho que teoricamente era para o próprio governo fazer. Retirar os corpos das vítimas que se afogaram em apenas uma cidade. Mas mesmo assim, eles tentaram minimizar o ocorrido e colocaram uma tarja na tela que mostra apenas o número de 107 pessoas mortas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Você acha que realmente foi somente este número? Observando toda essa situação, entendendo o que é fake news, compreendendo as mãos que controlam essas marionetes e os interesses do próprio sistema e do governo, eu lhe pergunto, quem realmente são os disseminadores de fake news? Você conseguiu enxergar como é que eles trabalham? Deixa aí nos comentários. Meu intuito aqui é fazer com que você abra os seus olhos, leve essas informações à frente, compartilhe esse vídeo e se quiser receber mais informações como essa, inscreva-se nesse canal. Mas, de antemão eu lhe aviso, quando você desperta do sono profundo que esse sistema nos impõe, você nunca mais volta a dormir.